Hoje é sexta-feira, um dia especial para se contar histórias que nem sempre podem ser explicadas à luz da ciência. Histórias que provocam arrepios, medo, histórias incríveis, histórias extraordinárias, histórias sobrenaturais. História de hoje, a capa de chuva. João Carlos era um jovem de vida desregrada. Gostava de curtir a noite e de dormir até o meio-dia. E depois do almoço, só depois do almoço, passava o dia perambulando pelas ruas da cidade. Para sua mãe, ele dizia que saía em busca de emprego. Ele estava na sua zona de conforto. Com 30 anos de idade, João Carlos morava com sua mãe, uma viúva idosa. Vivia às custas dela, que o sustentava com parte da aposentadoria que o pai havia lhe deixado. A outra parte das suas finanças vinham através das suas investidas amorosas, ações planejadas e executadas sem nenhum escrúpulo. Vagabundo e mal agradecido, ele menosprezava os conselhos dados pela senhora sua mãe, que lhe dizia para procurar emprego, para constituir família. Mas o rapaz de boa aparência, de conversa fácil, João Carlos era o tal do estelionatário do amor. Quando se interessava por uma mulher, era só gentilezas. Fazia o que ela queria, dizia o que ela gostava de ouvir, e depois que ela caía na sua conversa, tirava tudo o que podia. Satisfeitos seus desejos e necessidades, tornava-se agressivo, demonstrando aos poucos o seu lado mais perverso, o seu lado sombrio. Toda vez que surgia uma mulher supostamente mais provedora, mais poderosa, mais rica, ele abandonava a anterior sem se preocupar com os prejuízos emocionais e financeiros que ficavam somente com essa vítima. E numa noite chuvosa, após ter deixado a sua mãe, uma viúva idosa, sozinha, João Carlos saiu para a caça. Num barzinho da cidade, frequentado por pessoas que tinham grana e status, ele entrou de penetra, como sempre fazia. Ninguém dizia nada, porque para ser aceito, cumpria bem o papel de humorista, de pessoa solícita, se enturmava com facilidade. Era cheio de conversa fácil. Naquela noite escura, onde relâmpagos cortavam os céus, onde trovões faziam tremer o chão, ele foi ao barzinho usando a sua capa de chuva. Tão logo entrou, seu olhar cruzou com o olhar de uma mulher exuberante, sedutora, dona de um carisma que ele jamais havia visto. Ela estava sozinha e ele não se fez de rogado. Ofereceu-se para lhe fazer companhia. Ela aceitou, mas antes deu o alerta. Disse-lhe que talvez ele iria se arrepender de tê-la conhecido. Muito seguro, ele disse que nada o faria se arrepender desse encontro casual com o qual sempre sonhou. Ele então a tomou pelas mãos e a levou para uma mesinha de canto no lugar menos iluminado do barzinho. Estava hipnotizado por tanta beleza. Permaneceu em companhia da misteriosa mulher por algumas horas. Falou muito e ela nada dizia, apenas sorria. Ele estava encantado.
Talvez fosse a nora que a sua mãezinha pedia tanto a Deus. Os garçons e os frequentadores do barzinho denominado Cochicho estranharam a atitude do João Carlos, que naquela noite não interagiu com ninguém. Dia chuvoso, poucos frequentadores, muitas mesas e cadeiras vazias, pouca iluminação. Mas quando o relógio marcou meia-noite, a mulher misteriosa fez menção de deixar o local. João Carlos ofereceu-se então para acompanhá-la, mas ela lhe disse que seguiria sozinha para sua morada. Ele então lhe disse que levasse a sua capa, assim se protegeria da chuva. Disse que num outro encontro ela poderia lhe devolver a capa. Ela sorriu. Ele disse que não teria um outro encontro. Mas mesmo assim, diante da insistência de João Carlos, ela aceitou a capa de chuva. Logo que saiu, ele começou a se questionar. Quem seria aquela mulher tão sensual e ao mesmo tempo tão misteriosa? Voltou-se para o pessoal do bar e perguntou ao garçom e a alguns vizinhos de mesa sobre aquela mulher. E a resposta foi uma só. Que mulher? Você ficou o tempo todo falando sozinho, gesticulando, abraçando e beijando o ar? Achamos que você havia usado algum tipo de droga, que estava delirando, e resolvemos não questioná-lo. João Carlos achou que estavam testando a sua saúde mental e resolveu seguir a mulher misteriosa para convencê-la a voltar com ele ao barzinho e assim apresentar a todos a sua nova conquista. Seguindo a sua intuição, ele foi em busca da misteriosa mulher que acabara de conhecer e pela qual já se sentia perdidamente apaixonado. De repente, ele a viu pelas costas, caminhava com elegância, usando a sua capa de chuva. Resolveu segui-la e, para o seu desespero, ele a viu entrando na parte mais antiga do cemitério da sua pequena cidade. Ele estava trêmulo, mas decidiu que iria descobrir onde era a casa daquela mulher. Ela parecia conhecer muito bem aquele lugar assustador. De repente, ela parou diante de um túmulo. Ele então percebeu que ela tirou a capa de chuva e a colocou sobre o túmulo. Depois, voltando-se para ele, soltou uma gargalhada assustadora e, numa nuvem de fumaça, desapareceu. João Carlos, já em pânico, foi até o túmulo, reconheceu a sua capa e, numa foto protegida por quadro de vidro, reconheceu a mulher com quem tinha estado. Evelise Souza Matias Albuquerque. Nascimento 20 de março de 1966. Falecimento 13 de agosto de 1996. Jazigo 666. Ele havia passado horas e horas com uma mulher que já estava num outro plano, no mundo misterioso do além. No desespero, ele voltou para sua casa, narrou o fato para a senhora sua mãe, que, pegando o terço, acendeu uma vela e rezou por aquela alma que estava à procura de luz. João Carlos entendeu a lição, finalmente, e aos poucos foi mudando de vida.
Passou a trabalhar com carteira assinada e, acima de tudo, passou a respeitar a senhora sua mãe e a mulher com quem, algum tempo depois, constituiu família. João Carlos não fala com ninguém sobre a sua aterrorizante experiência, mas sempre que pode, vai ao túmulo de Evelise, ajoelha-se, acende uma vela e faz uma oração pela sua alma.